Como foram escritos os poneglyphs? Você já se perguntou isso? O que acontece se a gente juntar 32 poneglyphs, Roger, família Kozuki, Haki Ryuou e os acontecimentos de Wano até agora? São com algumas dessas informações que nós vamos teorizar aqui no Animes Alive. Fala galera do YouTube, olha eu voltando aqui, Alan Alive BR, isso mesmo, exatamente, a gente vai falar sobre One Piece hoje, olha que nostalgia. E eu vim trazer uma teoria pra vocês sobre o Ryuou, poneglyphs, o Wano, família Kozuki, se prepare que vem coisa boa. Vamos começar falando sobre as pedras, os poneglyphs, né, pra ser exato pra vocês. A gente tem aí 32 poneglyphs até agora, pelo que eu saiba é isso que existe no mundo de One Piece, me corrijam se eu estiver errado aí nos comentários, por favor. E sendo deles 4 Road poneglyphs e 9 são os real poneglyphs que contam a verdadeira história do mundo de One Piece, segundo o que a Robin diz pra gente. Um fato interessante da gente levar em consideração é que os guardiões dessas pedras, tanto em Shandara quanto o próprio Rei de Alabasta, Nefertari Cobra, se eu não me engano, é isso o nome dele. Tô fazendo aqui na base da memória, do Tutana aqui, mas que eu lembro que eles não sabem muito bem o significado, mas virou uma tradição cuidar dessas pedras e eles não têm muita, como é que eu posso dizer, noção do quão valiosas são as informações que contém nessa pedra, até porque poucas pessoas conseguiam ler o que estava escrito nessas pedras. É muito interessante a gente parar para pensar que o governo quer omitir as informações que estão nessas pedras. Até agora a gente especula muito que tem toda a informação sobre as 3 armas ancestrais, né? Que é Uranus, Júpiter. Agora eu esqueci a terceira. Deixa eu ver. Agora eu vou procurar. Em meio do vídeo mesmo. Dane-se. Quero ver quem vai me pedir. Armas ancestrais One Piece. As 3 armas ancestrais são Uranus, Plutão e Poseidon. O conhecimento disso tudo seria horrível para o governo mundial, porque desbalancearia o poder entre piratas, marinhas. Tanto que nós já tivemos a abolição dos corsários, né? Os Shichibukais, acho que é assim que fala. Enfim, mas a gente teve essa abolição desse cargo porque eles aparentemente encontraram uma força para se equiparar com os imperadores e com os revolucionários. Então o equilíbrio disso daí agora deve estar um pouco diferenciado. Tem coisas acontecendo no mangá que ainda vão nos dar as cartas do que vamos ver aí em sequências no One Piece. Dito isso, é importante a gente lembrar também que a única pessoa atualmente que pode ler os poneglyphs, até onde a gente sabe, é a nossa querida Nico Robin, que está aí nessa busca incansável por esse conhecimento, por causa da sua herança de Ohara e tudo mais, né? O interessante da Robin estar na tripulação do Luffy é que o Luffy ele tá em busca do One Piece e a localização de Laugh Tale, sei lá como vocês querem falar, mas tá no Road Poneglyph. E um desses, se eu não me engano, tá com a Big Man e outro com o Kaido. Tô jogando só informações aqui e vocês se viram pra teorizar junto comigo aí, porque esse daqui eu tô montando a teoria. Bom, como vocês sabem, tem uma teoria chamada de propósito herdado no One Piece. E eu vou até um pouco mais além, eu vou falar que o Luffy, pelas características que ele tem, e até mesmo a visão que Shanks teve sobre ele desde quando ele era uma criança, eu acredito que ele seja o herdeiro dos desejos e liberdade de Roger. Então, pra mim, é assim, a gente chegou num ponto em que ele encontrou Momonosuke, e pra mim, é o herdeiro da vontade do Oden, ainda, não, por mais que ele esteja ainda na sua forma criança e etc, não acredito que a Shinobu vai fazer ele ficar adulto como umas pessoas citam aí na internet, tem essa teoria, mas eu acredito que o Momonosuke vai herdar a capacidade, e não vou dizer os poderes, mas as ambições de Oden, né? Ou talvez não sei, mas eu queria acreditar que assim fosse ser mais legal. E o Luffy com as ambições do Roger, sobre o lance de liberdade, de libertar o povo, de ter a possibilidade de fazer qualquer coisa e deixar todo mundo viver da forma que quiser, quebrando essa era dos piratas. E já que citamos o Roger, é importante falar que os membros deles estão espalhados pelo mundo, né? E eles têm a noção da verdade que a Marinha quer esconder. Tanto que o Silver Rayleigh chega e dá a opção pra Robin saber sobre a verdade de tudo. Só que a Robin, como ela tá nessa pesquisa há muito tempo, tá junto com o Luffy na jornada, ela fala: não, pode ficar tranquilo que eu vou seguir só aqui, vou achar essas informações e eu vou ver o que eu vou fazer com todo esse conteúdo bacana que o Alan Live está gravando pra mim aqui. É isso, brincadeira. Mas todo esse conteúdo que ela vai descobrir com os poneglyphs e etc. E dito isso, se a gente for parar pra pensar, os membros do Roger até agora estão espalhados em pontos específicos pela jornada do nosso querido Luffy. A gente teve o Crocus, né, na parte junto com a Labum, que eles estavam indo pra Grand Line, né? A gente teve o Rayleigh em Sabaody. A gente tá aí com a espera de ver o Scooper Gaban, acho que é isso. Mas é o bronze, né, da tripulação. Então tinha Gold Roger, Silver League e o bronze, que é o Scooper Gaban. Eu acredito que seja esse o nome. E corrija se eu estiver errado aí. Mas
mas a gente quer ver, quem sabe ele não esteja em Elbaf pós o ano. Olha aí, joguei aí, vocês se viram com a informação mais uma vez. Outra coisa importante de ressaltar nesse vídeo é que o Roger, além de ter Kozuki Oden em sua tripulação na época, que conseguia ler os poneglyphs, até mesmo gravar, eu vou entrar mais em mérito isso quando a gente for falar da família Kozuki, ele tinha a voz de todas as coisas, que é algo que a gente já viu no Luffy também. Eles escutam umas informações, talvez de espíritos anteriores que tinham a mesma vontade, ou talvez essa sensação, essa vontade de ser livre, vamos dizer assim, que Roger e Luffy carregam, até mesmo escutar como se fosse voz de animais ou outras coisas. Vocês já sabem do que eu tô falando. Isso foi algo que ajudou ele ao entendimento dessas pedras, como a gente chama de poneglyphs, tá bom? É algo que a gente tem que levar em consideração, e eles tiveram esse contato ainda com a voz de todas as coisas, e Momonosuke talvez também a gente já tenha um pezinho nessa parte da voz de todas as coisas aí. Então, fica ligeiro aí que o Oda é cheio dessas, vocês sabem. Aí agora você tá se perguntando, tá, Alan, mas você falou tudo isso, contextualizou tudo isso pra quê? Porque a gente chegou em Wano. Wano é o lugar onde fabrica as melhores armas de todo One Piece até então. A gente sabe que eles conseguem manipular Kairosek pra poder fazer armas, então já é um negócio um pouco fora da curva. Dentro disso, tudo a parte histórica e de cultura de Wano, a gente vê que tem muita coisa que eles conseguiram aprimorar a ponto de ser os mestres daquilo. E aí que entra uma pergunta pra mim, né, que é, se eles conseguem manipular Kairosek, será que eles não conseguiam fazer as escritas nessas pedras de poneglyphs aí, que são indestrutíveis? Fica aí que vai começar a ficar bom o negócio agora. Vamos então migrar pra parte da família Kozuki. No volume 82 de One Piece, a gente tem no episódio 818, na página 13, uma informação de Nekomamushi, onde ele fala que o clã Kozuki foi quem criou, escreveu e fez as pedras dos poneglyphs. Dito isso, avançando mais no mangá, porque ainda não passou direito no anime como é que vão funcionar certas coisas, nos é apresentado Kozuki Oden. O Oden, ele era o cara que queria ser livre, ele era o herdeiro do shogunato, ele seria o shogun no lugar do pai dele, só que ele não queria saber disso, ele queria sair de Wano, ele queria ver como é que era o mundo afora, ele queria ver tantas coisas e fazer tantas coisas. Ele acabou sendo sempre um cara cheio de habilidades, ele era um exímio espadachim, e em Wano a gente descobriu a técnica do Ryuo, que o Luffy aprendeu com o vovô Hyogoro, né? Mas vamos lá então. Temos aí Kozuki Oden, família Kozuki, que criou os poneglyphs. Kozuki Oden acaba se deparando com o Barba Branca, e em seguida ele vai para a tripulação do Roger. Ele sai de Wano com Barba Branca e vai para a tripulação do Roger. Lá então, Roger, a gente sabe que ele teria um leitor e escritor, porque ele foi o último sobrevivente dos Kozuki que sabiam ler e escrever em poneglyphs, né, com aquela linguagem para ser exato. E entra um ponto, ele era um exímio espadachim que usava o Ryuo. Aí entra o ponto-chave da nossa teoria, vamos lá. Dito isso, a gente sabia que o Oden sabia escrever e ler os poneglyphs, então ele estava na tripulação do Roger, que estava em busca de um conhecimento absurdo sobre a história do século antigo e a verdade sobre a história do que aconteceu no mundo de One Piece. Roger, com seu espírito indomável, vamos dizer assim, de aventureiro, descobre então a verdade sobre o século antigo, porém, ele já não tem mais tempo de vida para poder fazer algo a respeito. E é onde ele decide deixar a sua tripulação, ir se entregar e fazer o rebuliço que ele fez com o One Piece, falando que ia startar a Era dos Piratas, porque eu acredito que ele queira que alguém encontre essa verdade, a qual ele não teria tempo para resolver, resolve nesse futuro que a gente se encontra, né, no presente de One Piece. E aí eu acho que vai entrar o Lufão fazendo aquelas coisas nada a ver e vai descobrir a verdade, e aí a gente vai mudar a entonação. Assim como pós-time skip, a gente teve uma mudança na postura dos chapéus de palha. Eu acho que assim que ele tiver essa informação sobre o que aconteceu, ele não vai ficar parado, ele vai querer fazer algo a respeito, e aí a gente vai ter o pai dele, o Dragon, falando: beleza, filho, agora que você já sabe das coisas, vamos descer a pancada em todo mundo? É isso, entendeu? É isso que eu espero que aconteça após ele encontrar o One Piece.
E aí entra um ponto necessário. Beleza, a gente falou tudo isso. E qual que é a teoria? Como o Oden, ele foi o único cara a conseguir ferir o Kaido, e a gente sabe que ele usou uma técnica de espada, e a gente acredita que seja o Ryuo, e até então tudo indica que seja o Ryuo, que os espadachins de Wano, tanto os 9 bainhas quanto a maior parte dos caras fortes, usam essa técnica. Eu levantei a teoria, eu já vi isso, alguém comentar em algum lugar, não lembro onde, mas fica o crédito pra essa pessoa. Eu só tô trazendo as informações pra vocês aqui pra gente teorizar melhor isso, que é o Ryuo é a técnica usada para escrita de poneglyphs. Fica aí então, se o Zorão souber fazer essa técnica, assim como o Luffy tá manjando, será que eles não podem fazer poneglyphs com uma linguagem que seja acessível a todos? E aí, eu sei que não, talvez não seja necessário, e eu acredito que os poneglyphs só tem essa função mesmo, que a gente não vai ter mais, mas não seria muito louco passar essa vontade, vamos dizer assim, de liberdade com as coisas de Wano e etc. O Lufão pegando aí, deixando o seu legado registrado num poneglyph aí, porque ele tem a técnica. Talvez Momonosuke também aprenda algo, sei lá, com a voz de todas as coisas, ele saber a experiência de outras pessoas que viveram antes dele, com a mesma vontade do que ele, e acabar descobrindo a leitura e escrita disso. Ou talvez a Robin ensinar pro Momonosuke. Seriam coisas que eu acharia interessante de ver, mas não acho muito plausível de acontecer. E essa foi a teoria pra vocês, gente. Lembrando que a gente tem que saber se Marinha já encontrou os tesouros ancestrais aí, né? Ou as armas ancestrais, pra ser exato. Que provavelmente eles já sabem o que tá escrito naqueles poneglyphs, já que eles estão querendo guardar as 7 chaves desse segredo, né? Então a gente acredita que, daqui pra frente é só ladeira abaixo. Só vai ser cada vez mais denso na história, resolvendo alguns mistérios que o Oda deixou pra trás. E eu quero saber se você gostou dessa teoria. Deixa seu like, se inscreve no canal aí. Eu estou voltando a fazer vídeo de One Piece, estou fazendo vídeo de Genshin Impact, estou fazendo live na Roxinha, só jogar /lan live BR que você me acha lá. Eu fico por aqui, um beijo do gordo, valeu, até mais, tchau.